Saúdo todos com a paz do Senhor, amém. Estenda as suas mãos para cá e ore junto comigo. Soberano Deus e eterno Pai, obrigada, Jesus, por mais uma noite na Tua presença, Senhor. Queremos, meu Pai, receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Que possamos, meu Pai, estar com nossos ouvidos abertos, Senhor, para ouvir e escutar a Tua voz. Queremos, meu Pai, estar com o nosso coração também aberto, Senhor, para que Sua palavra, Deus, possa entrar em nós e que possa fluir rios de glória e mudança, Senhor, da glória. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa abençoar a boca do nosso pastor, que ele possa, Deus, ser um instrumento vivo em Tuas mãos. Usa ele, meu Deus, da forma que o Senhor quiser e da maneira que o Senhor quiser. Tu sabes, Deus, que o Senhor pode operar da forma que o Senhor quiser neste lugar, pois estamos aqui, meu Pai, para receber e que o Senhor possa, Deus, nos moldar a cada dia. Eu te peço, Deus, fica conosco essa noite. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículos do 46 até o 52. Amém, misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu posso ouvir um amém? Amém. E um glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. O shopping já abriram, não foi? Já, né? O shopping já abriram. Mas não está tendo cinema não ainda, né? Ah, mas para passear no shopping dá, né? Não dá para ir para o cinema, mas dá para passear no shopping. Nesse texto nós vimos a história de um homem que pela fé, apesar de todas as situações contrárias, ele recebeu a cura e salvação. Nessa história que nós lemos do cego Bartimeu. Nós temos aqui continuamente pregado, falado de Jesus e falando muito acerca das nossas escolhas, nas nossas prioridades. Se nós formos perguntar a muitas das pessoas que faltaram hoje ou que não puderam vir por algum motivo, algumas delas vão dizer que não estão vindo para a igreja porque não tem tempo. E eu digo para você que tempo é uma questão de prioridade. Prioridade. Uma pessoa que
tem um problema de infarte, e ele, porque estava assim muito estressado da correria do dia a dia, no dia seguinte que ele sai da UTI, quando o médico libera, ele logo pela manhã já está fazendo uma caminhada. O médico diz: olha, se você quiser viver mais um pouquinho. Antes ele não tinha tempo de fazer caminhada, coisa nenhuma, era só uma coisa e outra, correria, tal, trabalho, isso, resolvendo um problema, resolvendo outro. Mas depois do infarto, aí ele reorganizou as suas prioridades. Por isso que a palavra do Senhor, ela declara para nós que busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Prioridade. Isso não quer dizer necessariamente que nós temos que todos os dias, todos os cultos, todos os momentos estar na igreja. Não é isso. Não é isso. Uma pessoa, digamos assim, sair com a sua família para passar um final de semana, um feriado, uma pessoa que trabalha muito, tal, em um clube, numa praia e tal, e naquele dia faltar eventualmente a um culto, isso não é nada demais, gente. E eu acredito que o pastor que pregar diferente disso não está tendo uma visão privilegiada de reino, não. Porque a família, ela tem prioridade à igreja, mas a família, ela não tem prioridade a Deus. Mas a gente pode estar com a nossa família em um local, um ambiente saudável, e ali glorificar a Deus. Não é nada demais. O problema é quando nós estamos dando prioridade de menos ao reino. Aí começa a nossa mente, a nossa vida espiritual a entrar em parafuso. E de repente começamos a correr atrás do vento. Correr atrás do vento, sempre fazendo muita força para conseguir alguma coisa, aonde poderíamos conseguir mais fácil com a ajuda de Deus, ou fazendo menos força. Porque senão no Salmo 19 a palavra não diz que lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Não diria isso no Salmo 119, se por um acaso Deus não facilitasse para nós o nosso caminho. Querido, muitas das vezes nós estamos caminhando tortuosos porque nós não estamos enxergando bem o caminho. Nós não estamos estabelecendo bem as prioridades. Nós lemos aqui nesse texto que, se você tiver a curiosidade de ler um pouquinho antes, nesse capítulo 10, um pouquinho antes, havia uma discussão entre os dois filhos de Zebedeu, entre João e André. Os dois buscando prioridade. A prioridade deles era serem os mais próximos de Jesus. E aquela discussão toda e tal. Não, eu que sou mais próximo, eu que sou mais chegado, e eu quero tal, e eu fazendo isso para ser mais próximo de Jesus. E quando chega um pouquinho mais à frente, antes deles irem para Jericó, Jesus começa a conversar com eles e pergunta: vocês estavam falando sobre o quê? Diz: não, é porque nós temos um pedido a fazer ao Senhor. Ele diz: qual? Não, quando o Senhor for para o seu reino, já que o Senhor está dizendo aí que o Senhor vai para Jerusalém, lá vai ser entregue, vai ser crucificado, e o Senhor vai ressuscitar e tal. Quando o Senhor estiver no seu reino,
o Senhor guarde um lugar para nós, João e André, os dois irmãos, para que um fique à sua direita e um fique à sua esquerda, para a gente ficar bem pertinho do Senhor lá. Aí Jesus olha para eles e diz: vocês por um acaso, vocês têm capacidade de tomar, de beber o cálice que eu vou beber e de passar pelo batismo que eu vou passar? Eles disseram: temos. E Jesus disse: é verdade, vocês vão passar vocês vão tomar o cálice que eu vou tomar e vão passar pelo batismo que eu vou passar. Agora, quanto escolher quem vai se sentar à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim, mas aquele para o qual o Pai reservou. Os outros 10 ficaram indignados. E aí começou uma certa rixazinha com os outros 2. Mas por que ficaram indignados? Porque aqueles 2, mesmo que de uma forma errônea, estavam buscando priorizar Jesus nas suas vidas. Por que os 12 não entraram na mesma situação? Olha, eu quero estar próximo de Jesus, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E aí eles vão para Jericó, aí entram na cidade, quando estão de saída, aí encontram esse cego. E claro que vinha Jesus, os seus 12 discípulos e mais uma multidão de gente, uma multidão. Bartimeu percebe que era Jesus. E quando ele percebe, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E essa história é bastante conhecida, de que a multidão começa a tentar calar o cego, para que ele continuasse cego, para que ele não tivesse um encontro genuíno com Jesus. Se nós não tomarmos cuidados, queridos, as pessoas, a multidão, elas nos impedem de chegar até Jesus. E são pessoas e são situações que são trazidas por pessoas. Tentam nos impedir. Mas eu tenho que estabelecer prioridade. Ou eu estabeleço prioridade, ou eu vou na onda. O cego, Bartimeu, ele não queria nem saber. Quanto mais a multidão dizia: ei rapaz, se cale, não adianta, ele não vai parar, ele não vai te atender. Aí ele gritava mais alto. Aquela informação, eu costumo dizer, que servia como um estímulo para Bartimeu. Aí ele disse: é verdade? Então, já que você está me dizendo isso, que ele não vai me escutar, ele não vai me atender, então eu tenho que gritar mais alto, porque ele já está longe. Opa, estou percebendo que eu estou meio frio na fé. Opa, então eu tenho que me aproximar mais de Jesus, eu tenho que clamar, eu tenho que orar, eu tenho que ouvir louvores, eu tenho que estabelecer algumas prioridades. Enquanto eu estou fazendo alguma coisa na minha casa, eu vou colocar um pendrive ou um cartão de memória qualquer, para tocar ali, e vou ficar ouvindo os louvores, porque o Senhor habita em meus louvores. E quantas vezes, queridos, nós começamos aí a escutar um louvor, fazendo qualquer uma outra coisa, de repente aquele louvor começa a tocar em nosso coração de uma forma tão profunda, pelo menos comigo, que eu acabo chorando. Mesmo fazendo uma outra coisa.
para que nós tenhamos tempo de priorizar o reino. Nós não precisamos passar 24 horas de joelho orando. Nós podemos orar de diversas formas. Cantando, declarando ao Senhor, a gente dando bom testemunho, sendo honesto no nosso trabalho, executando o nosso trabalho com maestria, com a melhor forma possível, atendendo as pessoas com dignidade. Tudo isso são formas de a gente orar e agradecer a Deus e glorificar o nome do Senhor. Evitar tratar mal as pessoas que estão tentando nos tratar mal. Evitar revidar uma agressão injusta, que também não é fácil, o reino de Deus não é fácil. Mas nós temos que estabelecer prioridades. E o cego Bartimeu, ele estabeleceu como prioridade, não perder aquela chance de se aproximar de Jesus. Seu estado natural, olha bem, a situação de Bartimeu. Ele era cego, estava cego, ele estava necessitado e era pobre. Pastor, a Bíblia diz que era cego, mas necessitado e pobre a Bíblia não diz. Mas nós podemos analisar por entendimento. Uma pessoa que está mendigando, é pobre ou rico? Eu ainda não vi um rico com a bacia na mão pedindo esmolas. E se uma pessoa está pedindo porque tem necessidade, se está necessitando, a pessoa pede. E ele estava mendigando. Então a pessoa que mendiga é porque necessita, porque é pobre. Mas nós precisamos entender que Bartimeu, ele tinha uma certeza que Jesus pode ajudar. Ele tem a certeza que Jesus era o único que podia resolver seu problema. Então não adianta vir discípulo, não adianta vir a multidão tentar me calar. Não, é a minha oportunidade de encontrar com Jesus, dele resolver o meu problema. Eu não vou perder e não vou abrir mão. Sua atitude clamou ao Senhor. Muitas das vezes, querido, nós estamos necessitando de ajuda. Nós não estamos com uma visão privilegiada, nós não estamos enxergando bem a situação e nós não clamamos ao Senhor. E a palavra declara: clama a mim e responder-te-ei. Precisamos clamar muitas das vezes, querido. Pedir a Deus discernimento. Sua perseverança continuou gritando até ser atendido. Perseverou. Não vou desistir, não vou parar. Rapaz, mas você não está percebendo que não está acontecendo nada? Está tudo do mesmo jeito? Quem foi que disse? Quem foi que disse que está do mesmo jeito? Olha só, vamos levantar aqui uma questão aqui interessante, que não tem muito a ver com o texto, mas a gente pode levar para um entendimento, que eu gosto bem dessa passagem do Davi enfrentando o Golias. A gente percebe que quando o povo de Deus, o povo hebreu saiu do Egito, na primeira batalha que eles enfrentaram, foram enfrentar as muralhas de Jericó, para poder chegar e entrar na cidade e combater o inimigo. Naquele momento,
nós vemos um ato sobrenatural de Deus. O povo não fez nada. Girou na cidade, deu voltas durante uma semana e os muros caiu. O sobrenatural de Deus aconteceu ali. Mas a partir daí nós não percebemos mais sobrenatural. Mas a gente percebe Deus agindo na vida das pessoas. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, quando Davi enfrentou o leão e o urso, a gente não percebe no texto uma ação sobrenatural de Deus. A Bíblia não diz que Deus fez o gigante desmaiar. Não, que o gigante desmaiou por conta de uma pedrada no meio da testa que o Davi lançou através da sua funda. Ele agiu. E aquela pedrada na testa, aí você pode imaginar, o sobrenatural de Deus foi direcionar a pedra para acertar justamente ali. Eu penso assim. Mas nós vemos a atitude do Davi de lançar a pedra. Nós não percebemos lá que o gigante ficou parado. Rapaz, eita, todo doidão, eita, vou desmaiar, e tufo. Nós vemos um sobrenatural de Deus no exército da Síria, quando morreram 185 mil soldados em uma noite. Um anjo destruiu, dizimou o arraial assírio. Aí nós vemos um sobrenatural. O Bartimeu, cego, ele está necessitando de uma bênção sobrenatural. Mas ele está recorrendo para o natural, que é o que ele pode fazer? É gritar, é clamar. Aí eu quero uma coisa sobrenatural, então eu tenho que fazer o natural. Dá para mim. O que é o meu natural? É orar, é fazer um propósito, é um jejum. E mesmo sabendo que essas atitudes minhas não é garantia nenhuma de que Deus vai responder no momento que eu quero. Agora tenho certeza de uma coisa, que é uma garantia de vitória para aquele que não desistir de clamar, de buscar. Bartimeu, rapaz, que cara perseverante. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Rapaz, se cale, que ele não vai lhe atender não. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Rapaz, já mandei você se calar, que ele não ouve não. Ele está longe já, ele já passou. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus parou. Aí Jesus parou. Ele escutou e disse: aí, traz esse rapaz até a mim. Aí aquela mesma multidão que estava dizendo para ele se calar, está dizendo: ei, se alegre, porque ele está te dando vitória, ele está te mandando ir até lá, ele vai te atender. Eita, louvado seja Deus. E ele é encaminhado até Jesus, e quando chega até Jesus, Jesus pergunta: qual é a sua prioridade? Você quer o que hoje?
Ele disse: que eu veja. Olhe bem. Vocês estão lembrados do início da história que Bartimeu estava sentado na entrada da cidade de Jericó, pedindo esmolas. Mas quando Jesus perguntou: o que é que você quer? O que é que você está querendo? O que queres que eu te faça? Ele não pediu esmolas. Ele não pediu esmolas. Ele disse: eu quero enxergar. Ah, pastor, mas qualquer cego ia fazer isso. Quem disse? Quem disse? Pede para enxergar quem tem visão sobrenatural do reino. Escute bem. Quando o Salomão, o filho de Davi, assumiu o trono de Israel, um pouquinho antes dele assumir, ele teve um encontro com Deus. E eu falo sobre isso numa entrevista que eu estou no YouTube, lá na TV Ops, que, diga-se de passagem, que de vez em quando eu dou uma olhada, já passamos de mais de 900 visualizações. Olha, 900 mil, quase 1 milhão, olha. Virgem, meu Jesus. Depois você dê uma olhadinha aí para ajudar a subir, viu? Eu falo sobre isso. Ele pediu a Deus algo que talvez muitos de nós não pediríamos. Deus pergunta a ele: e aí, você vai assumir o trono de Israel agora? Pede-me o que queres que eu te dê. Aí ele disse: ah, Senhor, quem é que pode governar um povo como esse? Um povo que o Senhor aumentou como a areia do mar. O Senhor abençoou de uma forma maravilhosa. Um povo eleito, um povo escolhido, um povo especial. Como é que qualquer pessoa pode governar isso? O que eu quero é que o Senhor me dê sabedoria e me dê discernimento para eu saber decidir bem as questões desse povo, porque esse povo não é um povo qualquer. Deus, naquele momento, claro que não foi surpreendido, mas ficou feliz com a atitude de Salomão, porque ele não pediu nem ouro, não pediu riquezas, não pediu fama, não pediu para vencer os seus inimigos nas guerras, que era muito costumeira. Pediu sabedoria para governar o povo de Deus. E Deus disse: olha, já que você não me pediu nem ouro, não me pediu vitória sobre os seus inimigos, não pediu fama, eu vou te conceder tudo isso e mais a sabedoria que você pediu. Já que você estabeleceu como prioridade enxergar, ver, Salomão, ele pediu, de certa forma, uma visão privilegiada, discernimento, para saber governar bem, ele ter discernimento. E com esse discernimento, ele pediu uma visão, e essa visão o Senhor lhe concedeu, e através dessa visão se tornou o homem mais rico da terra. Eu já vi aí algumas pessoas, não estou bem lembrado aí, que já fizeram os cálculos das riquezas que Salomão acumulou durante a vida dele. Diz que se juntarem os 500 homens mais ricos da terra e juntar toda a fortuna desses 500 homens mais ricos da terra, Salomão
tinha na época pelo menos 4 vezes mais do que os 500 homens mais ricos da terra juntos. Príncipezinho da Arábia, para Salomão, era um mendigo. Para você ter uma ideia de quem prioriza o reino, como é que Deus faz. Sua cura, o Senhor lhe abriu os olhos. E um negócio interessante, quem clama por Jesus, ou a Jesus, buscando uma coisa, ganha muito mais e muitas outras coisas melhores, quando essa coisa que você busca é prioridade no reino. Bartimeu estava esmolando, mas não pediu esmola para Jesus. Ele pediu visão, ele pediu discernimento, ele pediu visão espiritual. Ele não pediu o natural, ele pediu o sobrenatural. Porque através do sobrenatural de Deus, queridos, nós conseguimos muitas outras coisas que nós nunca, jamais imaginávamos que iríamos conseguir na nossa vida. É promessa de Deus. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu, o que não chegou ao coração do homem, é o que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam, para aqueles que estabelecem Ele como prioridade. No livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 17, versículo 18, a palavra declara assim, ó: como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és desgraçado e miserável e pobre e cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com o colírio para que vejas. Apocalipse capítulo 3, versículo 17 e 18. Tem muita pessoa que pensa assim: preciso de nada não, eu tenho tudo, graças a Deus. Eu tenho tudo. Se esse tudo que você está falando é Jesus como prioridade na sua vida, então realmente você tem tudo mesmo. Tenho falta de nada. Já falei com vocês aqui uma reportagem que vi no SBT um tempo desses programas que vão lá numa casa onde tem uma pessoa carente e tudo mais, e busca para melhorar a vida daquela pessoa, né? Já viram? O Luciano Huck, a Lata Véia, Minha Casa, como é que é o Lá Doce Lá, que é um programa que ele tem ali, porque ali é uma popularidade para ele. Eles conseguem através de patrocínio tal, e dão uma ajeitada ali. Chegou um repórter na casa de uma senhora que trabalhava num sítio, morava num sítio, numa casinha, rapaz, terreirinho batido, que quem já viu uma casa de sítio sabe como é, terreiro batido, que é aquele lugar onde o pessoal varre todo dia, fica aquele terreiro, aquele negócio como se fosse cimentado. Pode chover, que aquilo ali não é como se fosse um cimento mesmo. Terreirinho limpo da casa da mulher, casa de taipa, uma cadeira para sentar não tinha, fogão de lenha, as panelinhas de barro, um lugarzinho onde ela deitava, nem cama era, se eu não me engano, tinha lá um colchãozinho lá no canto,
Um pote era a geladeira dessa senhora. E o resto da casa toda limpa, não tinha imundície, não tinha sujeira, tudo muito limpo. E a rocinha dela, ali, ela passava o dia na roça, e claro, de noite, na sua casinha. E aquela moça que estava fazendo a entrevista com aquela senhora, perguntou, disse assim, o que é que a senhora quer? O que é que a senhora está precisando? Para fazer aquele negócio, sensacionalismo, ir lá reformar a casa da mulher, imobiliar, e botar geladeira, e fogão, e tal, e TV, e tudo, essas coisas modernas. Aí a mulher olhou assim para o repórter e disse, sim, não preciso de nada. A repórter olhou para ela assim, com os olhos arregalados, disse, a senhora não precisa de nada? Não, meu filho, eu sou muito feliz aqui. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho paz. Eu tenho certeza que aquela mulher, ela tinha tudo que ela precisava, porque ela tinha priorizado o reino de Deus. Não estou dizendo aqui que aquela mulher, ela se declarou como crente, não estou dizendo isso. Mas priorizar o reino de Deus, não é você pegar um título e dizer assim, eu sou crente. Não. Tem tantas pessoas aí que têm priorizado o reino de Deus e que ainda não confessaram Jesus como Salvador. Mas eu acredito que essas pessoas, claro, vão ter que vão confessar para ter direito à salvação, que foi uma regra que o Senhor estabeleceu. Não basta ser bonzinho, corretinho, tal, isso, aquilo, para a salvação, não. Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 e 10, declara isso, que nós temos que crer com o coração e tem que declarar com a boca. Isso aí é regra. E está lá estabelecendo, aqui na Bíblia está estabelecendo, em Romanos e em Coríntios, esses livros aí estão estabelecendo as regras para a salvação. Por que a salvação é gratuita? Porque ele disse, se o pecado no mundo entrou através de um, por causa de um, todos foram contaminados, então também por um que for justo, também todos serão purificados. A regra é a mesma. Não foi por causa de Adão que toda a raça humana ficou impregnada do pecado? Então, por conta de Jesus, que é o segundo Adão, quem o aceitar será purificado de todo o pecado. Essa é a regra. E precisamos, querido, estabelecer essa prioridade de dizer assim, ei, espera aí, eu quero continuar enxergando, ou eu quero enxergar porque eu não estou enxergando. Você está enxergando a sua importância no reino de Deus? Bem-aventurado é o cego que vem a Jesus para que possa ver. Bem-aventurado é o cego que vem a Jesus para que possa ver. E nós precisamos estar buscando a Jesus para que possamos ver. Ah, pastor, mas eu já enxergo muito bem. Naturalmente você pode enxergar muito bem. Mas muitas das vezes, espiritualmente, você está enxergando muito mal ou quase nada. Nessa entrevista, já estou terminando, viu? Que eu estou lá na TV Ops, que o título de lá do nosso coisa é Lições de Salomão.
YouTube, Lições de Salomão, vocês vão encontrar lá a nossa entrevista. Eu falo nessa entrevista também a respeito das pessoas que fica revoltada com a morte do ente querido, às vezes até com raiva de Deus, porque Deus podia salvar. Ah, meu Deus, Senhor não existe, uma pessoa dessa tão legal, tal, isso e aquilo. Peraí, meu querido, você não está com uma visão privilegiada. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. O que é meu, eu posso fazer o que eu quiser, sim ou não? Então, se tudo é de Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Na hora que ele chamar, quem ele quiser chamar, ele pode fazê-lo porque é dele. Agora, na entrevista eu falo, se a pessoa perdeu o tempo de curtir, de usufruir da boa companhia daquela pessoa e ficou revoltadinho porque a pessoa, sei lá, eita, morreu e eu queria um momentinho para eu ir lá me desculpar. Eita, eu queria um momentinho para eu lá dizer que eu amo essa pessoa. Ah, eu queria ter tido a oportunidade para chegar lá e dar um abraço nela. Por que você não fez isso enquanto ela estava viva? Porque não curtiu. Curtiu o que eu estou dizendo? Não é pegar essa pessoa e levar para balada. Não é isso não, meu querido. É curtir a companhia. É olhar assim, rapaz, você é muito importante. Rapaz, você olhar assim no olho e dizer assim, rapaz, você é massa. Olha para sua mãe, olha para o seu pai, para um irmão chato, uma irmãzinha chata que fica, rapaz, eu gosto muito de você. Está perdendo essas oportunidades porque você está cego. E quando o Senhor levar o que é dele, não fique revoltadinho. Eita, eu queria um minutinho para eu ir lá me despedir. Não tem necessidade de vivermos uma vida dessa de resquício, de autoflagelação, de sofrimento, se nós vivemos uma vida íntegra, com uma visão privilegiada. Mas essa visão nós só teremos a partir de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um amém? E o glória a Deus? Amém. Vamos louvar? Glória a Deus. Antes do louvor, para que a gente não fique sendo cobrado aí, vamos encerrar a nossa gravação no YouTube. Hoje foi mais rápido um pouco, mas que você possa receber essa mensagem e que você possa ter uma visão privilegiada, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós. E a igreja do Senhor diz amém. Glória a Deus. Fica na paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus.